parte, eu vou repetir ela, sempre vou repetir ela para me dar continuidade nas outras duas partes. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Amém? Andar em Cristo tem que se santificar. Andar em Cristo tem que se ver errando. Andar em Cristo tem que errar e reconhecer o seu erro. Andar em Cristo é, antes do pôr do sol, se colocar de joelho diante do Senhor e pedir perdão pelas falhas e os erros que nós cometimos diante dele. Eu estou falando nós. Amém? Estou falando nós. Porque o pregador, ou o ministro da palavra de Deus, ou quem for, a pastora Rubia, o pastor Carlinhos, o irmão Toninho, quem estiver ministrando aqui na hora, não está livre desta palavra, porque a palavra de Deus é para todos nós. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós se colocamos na frente para falar de Jesus, e muitas vezes nós temos expressado palavras que nós só sabemos falar lá, mas não sabendo, pastora Rubia, que esses 8 dias que eu estive estudando esta palavra, o Senhor está falando comigo. Primeiro tem que ser você, depois eu vou te usar para transmitir a minha palavra, porque se vocês olharem para mim, meu irmão, todos vocês olharem para mim, você vai ver uma feição de um pecador, mas as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. É tanto que Jesus, ele diz: não pense que eu vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Observe o que ele diz: não pense que eu vim julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas se alguém ouve as minhas palavras e não a pratica, essas o julgará no dia de juízo final. Você pode praticar o erro que você for dentro da igreja, você pode ter atitude mesquinha e covarde dentro da igreja, mas no dia de juízo final, ninguém, nem todo joelho se dobrará diante dele. E é duro porque ele diz: os bodes à minha esquerda, bendito do meu Pai à minha direita. E muitos que anunciaram o Evangelho, muitos que falam do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai dizer que nunca nos conheceu. É assim ou não é, pastor Carlinhos? É assim ou não é, pastora Rubia? Então eu estou aqui falando da palavra de Deus, não estou falando de mim. E aí o Senhor está dando continuidade. Na terceira parte diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Segundo o Espírito. Carne, atitude da carne, o cristão tem que ser eliminada. Como que você vai eliminar esse tipo de coisa? Como que eu vou eliminar de mim essas coisas? Pedindo a minha força, pedindo a Deus, porque na verdade, se nós for olhar pela nossa lado carnal, nós não tem força nenhuma, mas o Senhor pode nos fortalecer, porque Ele é o único que pode nos fortalecer. Amém? Eu vejo muitas atitudes dentro do Evangelho que às vezes eu falo sempre, converso com a minha esposa, eu sempre falo. Uma coisa que das vezes, irmão, eu quero entender, quero que vocês entendam, a igreja de Jesus Cristo é missionária e ela necessita de ofertas, ela necessita da ajuda do povo. Tudo necessita de ajuda. Mas às vezes, eu tenho observado que às vezes as pessoas têm colocado o oposto com a palavra de Deus. E às vezes eu não concordo. Mas não concordo porque as minhas palavras são o quê? Fiéis e o que, irmãos? E verdadeiras, não é verdade? Mas o Senhor diz o quê? Para nós buscar primeiro o quê?
Primeiro o quê? E o que mais? E as demais coisas? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Eu posso acrescentar nada para vocês? Não tenho condição de acrescentar, porque o nosso Pai Celestial é o dono de tudo. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem que pregar Cristo. E hoje, as igrejas por aí, que estão pregando, primeiro, a prosperidade, que ele não tem nem para ele mesmo. Não, eu tenho prosperidade para oferecer para você, irmão? Nem o reino eu tenho, porque o reino só quem tem é o Senhor. Amém? Só o reino quem tem é Deus. Ele disse: primeiro o reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Homem nenhum tem poder de acrescentar nada para você e nem para mim. Só quem pode acrescentar para nós é Cristo. Amém? Por isso ele disse que nenhuma condenação, portanto agora nenhuma condenação aos que estão em Cristo. Agora, você viu, pastor? Agora, porque ninguém será julgado agora. Irmão, tem pessoas, quero que você entenda isso. Tem pessoas que já mataram 10 pessoas que continuam vivas. Amém? Continuam vivos. Porque não há condenação para ele agora. Se fosse na época do Velho Testamento, ele já estava no primeiro, já ia morto. Essa dispensação que Jesus Cristo deixou para o final, dando a oportunidade para todo ser humano. Amém? Amém. Todo aquele que erra, ele dá oportunidade para você que deseja o mal ao seu vizinho, para você que carrega a mágoa dentro do seu coração do seu irmão. Ele dá oportunidade para você que joga a praga no seu irmão, você que olha para seu irmão com uma cara de desprezo. Ele está lhe dando essa toda oportunidade para que você venha se arrepender diante da presença dele e se entregar a ele. E aí, todos esses seus defeitos será passado uma esponja cheia de poeira que você está. Ele passou aqui, ó, está limpo. Mas quando ele limpa, ele pede para não pecar mais. Amém? Amém. Ele fala. Ele falou o que com aquela mulher prostituta? Eles te julgaram? Eles te condenaram? Não, eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais, porque se pecar agora no juízo final, o negócio vai ficar estreito para você. Lá você vai do lado esquerdo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá certo? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas quando ela saiu, ele falou: agora a partir de hoje, eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Mas a partir de hoje, você se santifica, você muda a sua maneira de ser, você muda a sua maneira de viver, você olha para as pessoas com um olhar espiritual, que você nunca vai ter olho, você nunca vai desejar o mal, você vai tirar tudo aquilo que dentro de você tem de mal. Amém? Quem anda com Cristo, em Cristo, anda diferente. Quando nós andamos com Cristo, nós tem que andar santo. Porque se nós não andássemos e procurar nos santificar, Joyce, mas já está bom, nós vamos continuar na lama. E quem anda num caminho, desculpa a expressão, viu? Quem anda num caminho de merda vai andar sempre fedendo. Se nós andamos num caminho de merda, vamos procurar ir para um caminho que não tem, vai ir limpando devagarinho os pés, ó. E vai ficar com cheiro assim, não vai ter objeto de gramada. Eu penso no negócio que mesmo limpo ainda dá um cheirinho. Mas o Senhor vai nos purificando, vai nos tratando, vai nos purificando, vai nos tratando.
nos moldando diante da presença de Deus. É preciso que nós temos de ter muito isso. Eu quero falar mais, pastor, mais uma coisinha. Eu às vezes fico triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo, mas vai acontecer. Porque Paulo disse isso, né? Que muitos pregariam por amor, né? Muitos por porfia. Aliás, muitos por amor, inveja, porfia e dinheiro. Quem diz foi o Senhor. E eu me preocupo muito, porque hoje temos visto isso muito. Às vezes eu tenho analisado, irmãos, Cristo, quando foi levado para o deserto, se você analisar, muitas vezes tem pessoas que lhe oferecem, quando você está maior nas suas dificuldades, ele oferece porque ele não tem para lhe oferecer. Jesus Cristo foi levado para o deserto, 45 no deserto. Quem chegou lá para oferecer riquezas, tentações? Satanás. Então é muito, eu me preocupo muito, entendeu? Eu me preocupo muito. É como eu disse que a igreja tem que ter dinheiro, senão não pode se não ter. Tem tempo. Mas hoje tem anunciado, hoje eu vejo na televisão o pessoal anunciar, traz R$200, traz R$300 e Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Eu fico até pensando que ele é dono de tudo, entendeu? A gente fica pensando até que ele está na condição, o cara se coloca na condição não sei de quem, porque ele oferece aquilo que não tem. Jesus Cristo foi levado ao deserto, chegou lá, foi oferecido tudo aquilo, até o tesouro, se tu me servir. Entendeu? Então é uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter um cuidado muito, ou melhor, orar e pedir a Deus sabedoria, porque se nos fala de sabedoria, peça a Ele, liberalmente liberará a todos. Ele não falou que só vai liberar ali, não, sabedoria, liberar todos. É o caso que a pastora Rubem falou da igreja missionária. Então a igreja que faz, graças a Deus, além de fazer missões, que faz muito missionário. Eu, graças a Deus, agradeço a oportunidade, porque as primeiras vezes que eu cheguei nessa igreja, quando eu converti nessa igreja aqui na garagem, que eu pegava o microfone, eu ficava assim, ó, tremendo. Só falava, jogando o microfone para mim. É desse jeito. Hoje eu já tenho coragem, eu sou um ministro da palavra de Deus, eu sou um pregador, mas sei falar de Cristo um pouquinho. E Cristo quer que eu fale bonito, quer que eu fale a verdade, porque Ele e a palavra dele são fiéis e verdadeiros. Amém? Amém. Fiéis e verdadeiros. Então eu não tenho medo de dizer a verdade, porque Ele disse que eu tenho que anunciar, nós temos que anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Essa é a realidade da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu às vezes fico observando muitas coisas, mas a Bíblia me dá uma resposta o contrário. E aí eu fico na dúvida, irmãos. Eu fico na dúvida porque eu quero servir a Cristo. Eu tenho medo, irmãos. Se eu disser que você está vendo esse negão aqui fora, e esse cara, ele está aqui, mas pensa no homem medroso, pensa no homem que tem medo do inferno, sou eu. Se a Bíblia diz que é melhor, nós temos que fazer tudo, Luciano, para ir na primeira ressurreição. Aqui já está difícil do jeito que está. Imagina na segunda. Que diz: feliz é aquele que vai na primeira, porque a segunda ressurreição é difícil. E eu todo dia abro a minha mente: Senhor, corrija aqui, Senhor, me ajuda ali, Senhor, me ajuda aqui. Porque é uma luta, viu, meu irmão? É uma luta do Espírito. Que a gente gosta de acreditar. Deixa a gente chateada. Tem coisa que as pessoas se levantam contra mim, eu fico triste. Mas eu vou me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor tem me ajudado. Que eu tenho saído de cada uma. As pessoas me atingem assim, Senhor, dever. Olha, irmãos, eu tenho certeza que eu não devo. Mas você está pensando que é ruim esse tipo de palavra sem você dever? Não.
Não. Você sabe por quê, irmãos? Porque você melhora onde você está errado. Amém? Quando me corrigem aonde eu estou certo, eu fico feliz, porque eu vou pedir a Deus para abrir a minha mente, e às vezes eu vou me corrigir onde eu estou errado, porque eu tenho erros. Perfeito aqui, neste lugar, só existe um. Sou o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E esse sim é perfeito, mas todos nós aqui merecemos de santificação. Santificação é um ato e um processo de se tornar. Olha, santificação, um ato e um processo de se tornar. Amém? Olha essa palavra. O que eu disse aí. Agora, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém? Olha a diferença dessa palavra para outra. Que não anda segundo a carne, que não anda segundo a carne, né? E anda segundo o Espírito. É 3 partes do versículo. Ele divide em 3 partes. Então é necessário que a gente tenha muito dia. Eu não trago, eu vim aqui porque o Senhor falou comigo. Eu não sei se falou com vocês, claro. Nem todos que vêm buscar, porque nem todos se enchem. Amém? Mas a palavra de Deus, para mim, é uma palavra que eu senti. Essa palavra, você sabe como essa palavra? Eu senti que agora eu estou em Cristo, mas as falhas que há em mim, eu tenho tirado, porque agora não há nenhuma condenação a mim, porque eu estou em Cristo. E os erros? E as falhas? E os momentos difíceis? E a humilhação que vem contra você, que você não suporta, que você se levanta contra o seu irmão? Eu estou aqui agora em Cristo. Quero me pedir de novo. Eu estou em Cristo agora. Portanto, agora nenhuma condenação está para os que andam em Cristo Jesus. Amém? Amém. Agora. Mas eu estou vivo. Eu estou andando. Eu estou aqui em pé. Então eu tenho falhas. Amém? Se eu tenho falhas, eu tenho que procurar me corrigir. Porque eu agora nós temos uma nova Bíblia debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e doação. Nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, estamos em Cristo, estamos fazendo as coisas do mundo, então estamos correndo um grande risco. É preciso nós termos cuidado. É preciso nós ter uma linha de pensamento voltada a Cristo e corrigir os nossos erros, amém? Porque somos cheios de erros e pecados, mas sem corrigir vai ser um pouco difícil alcançar o Senhor, amém? É muito difícil alcançar o Senhor. Jesus Cristo é maravilhoso. Paulo fala, para encerrar, Paulo fala assim, é forte, mas eu disse: a palavra do Senhor vai ser pregada de todo jeito. Ele fala: muitos pregarão, é para você ver. Uma parte, né, irmãos? Olha aqui, olha para o céu, cara. Paulo fala: o Espírito Santo de Deus revela a Paulo. Muitos pregarão por amor, inveja, confia e dinheiro. Uma parte, está vendo? Em 3 partes faz o lado oposto. Amém? Amém. Uma faz por amor. Amor é se doar, irmãos. Amor é fazer, é levar. Você sabia, irmão? Você sabia que muita gente fala que matar é só que dá um tiro, é que dá uma facada? Matar, né, Jéssica? É matar, né? É? É, irmão?
Atirar é matar, né? Esfaquear é matar, né? Mas a Bíblia tem uma revelação para mim, para você, para que nós abrimos os nossos olhos, para que nós resgatemos os nossos olhos e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que aquele que vê seu irmão em necessidade e não ajuda, é o que, gente? É homicida. Homicida é o quê? Qual o significado da palavra homicida? É o que mata? É o que dá um tiro e mata? É o que dá uma facada e mata? E o que mata de fome? O Senhor Jesus diz que é homicida também. E o que eu e você tem feito pelos necessitados? O que eu e você tem feito? Porque Paulo foi o maior exemplo da Bíblia. Verdade. Paulo devia ser filho de rico. Paulo recebia as ofertas, se ajuntava, e sabe o que ele fazia? Distribuía com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Amém? Amém. O que eu e você tem feito? Nós temos feito o quê? Muitas vezes nós temos visto nossos irmãos em necessidade e nós temos virado nas costas, ó. Nós estamos com nossa barriguinha, essa minha barriga está tão cheia que nem café vou tomar à noite. E muita gente está com uma barriga cheia, acha que todo mundo está, e não é. Muita gente está passando necessidade na nossa cidade e no nosso país. Ou aliás, necessidade que está passando muitas vezes é eu. Estou passando fome. E o que nós, na condição de cristão, na condição de doador, na condição de santidade, de santos, nós temos feito? Nada, nada, simplesmente nada. Por enquanto, você sabe onde está o nosso fogo? Desculpa a expressão. Pastor, eu vou falar. O nosso fogo está, sabe aonde? Na nossa língua. Só no nosso falar. Só acredito que vai acontecer isso quando o fogo falar igual diz a Bíblia. E o fogo começar nos pés, porque ele não vai acabar. Vai ficar quente. E eu vou ali, eu vou buscar o irmão, eu vou levar a palavra de Deus. Se tiver alguém que necessita, eu vou dividir uma igreja primitiva. Eu vivi uma igreja primitiva, estou com 63 anos. O pastor Carlinhos também viveu isso, o irmão Preto também viveu, o irmão da Cassandra, eu acredito que viveu uma igreja primitiva. Uma igreja que o irmão não tinha o salto, ia lá no copinho, tomava no grupo, um ajudava o outro, ninguém passava fome. Hoje, muitas vezes, nós estamos de bolso cheio, tem para dar, esconde, diz que não tem, e diz que é eu sou o doador, eu sou o servo do Senhor. Servo do Senhor, servo do. Amém? Vamos colocar ele de pé em nome de Jesus e as palmas para Cristo. Pai, estou aqui diante da tua presença neste momento para falar, Senhor, de mim. Eu sei que cada um de vocês tem as suas necessidades, e o Senhor sabe muito mais a necessidade que nós temos. E a maior necessidade desta igreja é doar. A maior necessidade desta igreja é viver em santidade e doar, se entregar. Mas eu acredito, meu Pai, na tua palavra. Eu acredito, Senhor, no teu poder. Eu acredito que o teu tempo vai chegar e a tua igreja vai levantar, e a tua igreja vai anunciar, a tua igreja vai, Senhor, olhar para os cantos da cidade e ver os necessitados, ver aqueles que estão dormindo por debaixo das matrizes, ver aqueles que estão dormindo pelos passeios.
que o Senhor, com o teu poder, disse: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive doente, não foste me visitar, tive preso, não foste me ver, tive frio, não me agasalhaste. E aí responde o homem carnal: mas mestre, quando nós vivemos nessa situação? E o Senhor nos responde: qualquer que fizer com alguns desses meus pequeninos, a mim fizer. Então, Pai, tu trataste esse povo como teus pequeninos, mas esperando por aqueles que estão em santidade, no Espírito, para que vá fazer esta obra. Mas eu confio no Senhor e acredito na tua palavra, que são fiéis e verdadeiros, e a tua palavra vai se cumprir sobre esta terra. Em pouco tempo vai para a grande batalha, meu Deus, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Pastor, eu vou. Você entendeu? Eu quero agradecer as pessoas que deram, agradecer as pessoas que doaram pedidos de mantimento para a formação da cesta básica para a irmã, essa igreja missionária. Irmãos, desde quando eu me converti, nós temos esse hábito. Você não precisa saber quem é que você vai ajudar. Você precisa juntar um pouco que você tem. E qual a dela? Amém? Levante a sua mão e agradecer também o material de limpeza que foi doado na igreja hoje. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o quilo de mantimento, a cesta que conseguimos fazer para a tua serva, para essa família. Que o Senhor abençoe a cada doador, a cada semente que foi voluntariamente aquecida pelo coração, no ato do amor, da caridade, sem o qual ninguém verá a Deus. Nós agradecemos a Ti, uma tua palavra foi pregada, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Nós agradecemos a tua palavra, que o Senhor possa restituir 10 vezes mais a cada dispensa, a cada mão, e que nós próximos cultos possamos entender, possamos, Senhor, abraçar, possamos entender com o olhar de Cristo, nosso irmão, com a paternidade que o Senhor nos adotou, com a identidade que o Senhor nos colocou, filhos amados do Rei, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, desculpa aí, viu? Eu esqueci de falar para vocês. É claro, quero dizer para vocês, enquanto eu sou convidado na casa de vocês, o dia que eu convidar vocês para ir na minha casa, vocês querem o quê? Fala aí. Vocês querem o quê? Um banquete, né? Eu vou convidar vocês para ir na minha